No ar, mais um Revisitando o Placar, uma viagem pelas páginas históricas da Revista Placar. Revista Placar que conta história desde 1970. E comigo hoje, Bernardo Ramos. Tudo bem, Bernardo? Tudo bom? Tudo bem? Fábio Sormani, tudo bem? E aí, beleza? Quantos anos cada um tinha em 1981? 81? Eu nasci em 57, 77 fiz 20, 24 anos. 24 anos, novinho. Fábio Sormani, novinho. Cabelo não era casado? Ainda já era casado? Já era casado. Você casou cedo, hein? Casei com 22. 21. Com 22. 20, casei com 21, 22 já era pai. É, e você? Tinha míseros 5 anos. 5 anos. Exatamente. 5 aninhos, foi quando eu 76, comecei a gostar de futebol. 81 que foi um ano especial pra você, né? Obviamente, né? Ano especial pelas conquistas, né, do Flamengo, né, de Libertadores Mundial e pelo 6-0 sobre o Botafogo. Sobre o Botafogo, que foi aquele troco. Troco porque o Botafogo tinha vencido por 6 também. Tinha vencido por 6 também. No dia 15 de novembro de 72, aniversário do Flamengo, né? 81, que também foi o ano do Grêmio campeão brasileiro. Isso. Do São Paulo campeão paulista, que a gente vai falar, inclusive, a capa, né? Muito dessa edição de Placar é sobre o São Paulo. E também tivemos Nelson Piquet. Pena que o Flavinho não tá aqui, porque o Nelson Piquet foi campeão da Fórmula 1 em 81. E ele... O Flavinho, é muito fã do Nelson Piquet. Exatamente. Ele que considera o Piquet o melhor piloto brasileiro de todos os tempos. Sim. E gosta muito da postura dele, né? Como do cidadão. Piquet, exatamente, né? É o cara que o Flavinho admira muito. E o Nelson Piquet, um grande campeão. Depois seria campeão também em 83 e 87, 81 e 83 na Brabham. E 87 na Williams, tirando o título do Nigel Mansell, né? Mas ele tirou título coisa nenhuma. Porque o Nigel Mansell, ele Não, mas para o Williams tirou, né? Sim. Porque o pequeno intruso ali em 1987, né? Não foi esse título aí que o Mansell bate o carro no treino e não consegue correr. Sim, não consegue correr. Ele tava levando uma surra na reta final do Mansell. Tava levando uma surra. Só você pegar as últimas corridas, você vê. Aquela corrida em Silverstone, você lembra? Lembra essa corrida em Silverstone que a torcida invade? Porque o Mansell para trocar o pneu e o Piquet apostou que o pneu ia aguentar. Na última volta, deu acho que uma volta atrás. E o Mansell tirando. Na última volta ele passa o Piquet e ganha. A torcida invade e tal. Eu lembro isso até hoje. E o Piquet em 83 foi campeão em Kyalami, na África do Sul. Sem vencer a corrida, né? O grande rival dele na busca pelo título era o Alain Prost. O Alain Prost com a Renault. Com a Renault. Carro amarelo. Quem foi o grande corredor sul-africano? George Scheckter. Que em 79, aí depois a Ferrari fica naquele jejum de títulos que só acaba com o Schumacher. E olha que a Ferrari teve o Prost, teve o Mansell, teve um monte de piloto fera, né? Scheckter foi campeão em 1979, né? E era o Villeneuve, né? O companheiro de equipe do Scheckter era o Villeneuve, né? O Perroni era o grande piloto australiano. Teve o Alan Jones e o Jack Brabham. O Alan Jones em 80, né? Foi campeão mundial, né? Foi. Campeão mundial. Pela Williams. Pela Williams. É verdade. Muito bom, grandes tempos. Bom, em 81, por exemplo, alguns fatos históricos. O Pelé recebeu o título de atleta do século. Foi nesse ano. Futebol. Do jornal francês da L'Équipe. Né? Foi nesse ano que ele recebe. E foi um prêmio tanto para o Pelé e para nós, né, meu? Porque o Pelé é a extensão do nosso país, né? O Brasil se torna referência não, mais conhecido mundialmente graças ao Pelé, né? Graças ao Pelé. Porque você só tem, como é que os caras diziam? Só tem 3 pessoas, a Coca-Cola não é pessoa. Você não precisa dizer quem são. O Papa, o Pelé e a Coca-Cola. Não precisa de legenda. Não precisa de legenda, entendeu? Pelé, jogador, não precisa. Papa que comanda a Igreja Católica, a Coca-Cola refrigerante, não precisa. Vocês trabalharam no SBT? Entrou em Operação SBT em 1981. Trabalhei lá. Sistema Brasileiro de Televisão foi uma empresa que eu trabalhei por pouco tempo, eu achei bem legal. Trabalhei 6 meses, eu fiz uma Olimpíada lá da Coreia. A Coreia? Seul. 88. Operação. Mas eu não fui, eu fiquei aqui em São Paulo
E logo depois disso eu continuei trabalhando, fiz reportagem. Quando o Corinthians é campeão lá com o Viola e tal, eu estava trabalhando no SBT. Em 1988? 88, né? Isso. Eu fiz 2 jogos lá de Libertadores, jogos do Flamengo, inclusive, recentemente. Tivemos uma tragédia, o navio brasileiro Novo Amapá afunda por excesso de lotação, 130 pessoas morreram lá no Pará, no rio Cajari. É um negócio que sempre acontece, né? Infelizmente, né? Um descaso, né? Que sempre acontece. Eu acho que é legal, às vezes, a gente relembrar tragédias para pontuar para que não aconteça mais hoje em dia, né? E é uma pena, isso daí, até hoje, né? Muita gente lamentando essa tragédia lá no Pará. Também foi criado o estado de Rondônia no dia 22 de dezembro. Não tinha o estado de Rondônia até então. Era um território. E a capital de Rondônia, Porto Velho, criada em 1981. Agora vamos ver a capa. A gente falou Flamengo campeão mundial, em 81. Isso. Mas a capa que a gente destaca é essa aí. Mário Sérgio, 31 anos, o melhor do Brasil. Sr. Mani, havia um preconceito muito grande com jogadores que passavam dos 30 anos no futebol brasileiro. Já eram considerados jogadores em final de carreira, prestes a aposentar, ultrapassados, e o Mário Sérgio jogando fino da bola no São Paulo, ajudando o São Paulo a ser bicampeão paulista, já que tinha sido em 1980. A gente falar do Mário a gente é suspeito para falar dele, porque a gente conviveu com ele, né, na época da Fox, né? Durante bastante tempo, né? A gente conheceu o Mário como pessoa, né? E o conhecimento dele não é só como atleta, né? E a admiração que já era grande pelo talento dele, como você bem lembrou, 31 anos, já era o caso de carreira para muitos jogadores, né? A preparação naquela época não é como é hoje, suplementos alimentares. O cara aguenta jogar até os 40 anos, 42. Como é que é aquele negócio, aquelas câmeras hiperbáricas, o jogador hoje, ele consegue jogar até os 38 anos uma boa. Nessa época, 31 anos, o cara já estava sendo aposentado, né? E o Mário, graças à genialidade dele, ele conseguia driblar as dificuldades que a idade impunha já naquela época, mesmo com 31 anos apenas, né? E a gente estava até comentando, né? O Mário, ele pegava, a chuteira ali é uma chuteira da Adidas. Da Adidas, né? Tradicionalíssima. E a foto, que foto, né? De craque, né? Exatamente. A postura de um craque, né? Você olha pela foto... Dá pra ver, ali acho que no editorial deve ter o autor dessa foto aí. Você dá uma olhadinha, deve ter o autor dessa foto. E antigamente as chuteiras eram de couro, dura, era de ferro, elas não vinham amaciadas. Essa bola também era pesada, sim, né? Não sei se é uma bola drible, não parece? Drible, parece uma bola drible. E ele pegava a chuteira dele e dava pro pessoal do juvenil amaciar. Os caras, ele recebia a chuteira, ele comprava, né? Porque os jogadores não sei se recebia nessa época. A chuteira ele pegava, dura, horrível, e entregava a chuteira. Que tava macio, os caras devolviam, ele punha pra jogar. Entendeu? Porque hoje não, hoje é uma sapatilha, né? O jogador não tem Você já joga, não precisa amaciar e tal. É uma chuteira pro jogo. O cara põe, jogou, entregar de presente pro amigo, no outro jogo ele recebe outra. Antigamente não era assim. E alguns destaques lá da revista Placar, nessa edição. Márcio, novo zagueiro malvado do Santos. O zagueiro malvado do Santos era o Márcio Rossini. Né? Ele no Santos era Márcio só. Porque ele vira Márcio Rossini no Bangu, né? Que tinha o Márcio Nunes também. Tinha o Márcio Nunes e por isso vira Márcio Rossini. Né? Mas é o Márcio Rossini, o Márcio, zagueiro que tinha vindo do Marília. Exatamente. O Silvio Luiz, o craque da televisão, a gente vai mostrar também um pouco dessa matéria. Serginho, herdeiro das glórias do Curitiba. Curitiba vivendo um bom momento. Peter Eloy, alma e raça da virada santista. O Eloy tinha chegado para o Santos, né, Sr. Mani? Da Inter de Limeira, né? Da Inter de Limeira também. Passou pela Portuguesa, passa pelo Botafogo. Jogou no Vasco. Também. No América do Rio. Ele vai primeiro pro América, do América ele vai pro Vasco, né? O futebol era outro, né? Antigamente os jogadores iam pro América, pro Bangu, estavam na Portuguesa. Hoje em dia você não imagina isso. Não imagina. Grandes jogadores, né? Grandes nomes. Grandes jogadores. Como no outro dia a gente fez uma matéria aqui,
resgatou, né, a história de algumas contratações e o Éder Aleixo desembarcando na Inter de Limeira, né? Que era um negócio hoje em dia, não dá para você imaginar. Imagina o Hulk chegando na Inter de Limeira hoje, né? Não, né? Seria um jogador do Atlético, saindo do Atlético e indo para o interior paulista, né? Ficava difícil. Ponte e Guarani, um desafio no tênis, esquenta a rivalidade. Olha, a gente vai mostrar essa matéria porque a Placar sempre criou, né, situações, né? Então era uma dupla de tênis, né? Jogadores de tênis, de um lado o Careca, né? O Careca e Jorge Mendonça contra o Juninho e o Nenê, né, da Ponte, né? E hoje em dia é muito mais difícil imagina que situação você chamar, por exemplo, uma dupla no Fla-Flu, vai. Vamos juntar aí o Arrascaeta e Bruno Henrique com o Marcelo e com o Ganso. Não deixa, imagina. Não vou deixar nunca, não aconteceria nunca isso. É muito difícil. O Juninho que depois jogou no Corinthians e foi, inclusive, convocado para a Copa do Mundo de 82. De 82. Um zagueiro. É um dos reservas do Oscar e do Luizinho, né? O outro é o Edinho. É o Edinho. Vamos virando a página, vamos mostrar já o Oscar. Vamos mostrar o Mário Sérgio Pontes de Paiva. E o craque do momento, né? O dono da bola e o craque do momento. Na verdade, era uma bola topper, hein? Bola topper. Agora dá para ver melhor. Né? Ele com a camisa 10. O Mário Sérgio foi 10 no São Paulo, mas também foi 11, né? Sim. E aí ele disputou, também teve uma disputa particular com o Zé Sérgio. Porque o Zé Sérgio ficou afastado há um tempo, né? A história também teve do doping, do Naldecon. E também teve uma contusão, então o Mário Sérgio chegou a jogar com a 10 no São Paulo, mas também jogou com a camisa 11. Jogou também com a camisa 11. O ataque, eu me lembro bem, era Paulo César, que foi pro Corinthians depois, né? Paulo César Capeta. O Serginho e Mário Sérgio. Antes era Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Aí o Mário chega, fica Paulo César, Serginho e Mário Sérgio. E você sabe que os rivais brincavam? Pra tirar sarro, né? Quando eles estavam em má fase. Eles estavam em má fase, né? Era Paulo Cego, Ceguinho e Zé Cego, né? Era isso, né? Os caras falavam, tá em má fase, esse ataque aí. Não fazem gol em ninguém. Não fazem gol em ninguém. Esse ataque aí não achou. Tiravam sarro. Tiravam sarro. Agora eu me lembro muito bem. Mas eram os 4, né? 4... O Paulo César menos, né? Eu não considero o Paulo César no mesmo patamar de Serginho, Zé Sérgio e Mário Sérgio, né? Esses 3 num patamar altíssimo. Né? O Paulo César, bom jogador, mas já abaixo, né? Dos 3, um apenas foi para a Copa de 82, foi o Serginho, né? Foi centroavante titular. Mário Sérgio deveria ter ido para a Copa de 82 no lugar do Zé Sérgio. Sim. Ou no lugar do Dirceu Borboleta. O Zé Sérgio acabou não indo. Perdão, no lugar do Dirceu Borboleta, né? E o Dirceu, inclusive, ele joga na estreia contra a União Soviética, porque o Cerezo havia sido suspenso. Exatamente. Por causa de um cartão nos jogos da eliminatória, se não me engano, contra a Bolívia. E não vai bem, né? E não vai bem. O grande problema do Mário era o comportamento dele, entendeu? Vamos já mostrando outras páginas aí pra gente ver enquanto ele era um contestador, ele desafiava o status quo, entendeu? E então o Tele Santana, que era um careta, ele jamais iria convocar o Mário Sérgio. Ele convocou, né? Jamais iria levar o Mário Sérgio para uma Copa do Mundo, porque o Mário Sérgio, aí até pode dar até razão pro Tele, ele poderia, numa daquelas acessos de loucura dele, aprontar um negócio cabeludo, entendeu? Porque o Mário era completamente louco, cara. Ele era louco. E os tri que implicava com ele no Flamengo. Ele teve problemas com o Tele, né, que a gente falou. Mas eu acho que o grande treinador da vida do Mário foi o Enio Andrade. Sim, no Internacional é 79. E aí o Enio Andrade vai aparecer até um textinho menor, vamos mostrar na sequência, que é justamente o Enio Andrade dando um puxão de orelha nele e tal aí, ó. Vou mostrar. Quando cheguei no Inter, ainda pensava que futebol era um jogo onde cada um mostrava o que sabia e virava estrela. Foi quando o Enio Andrade me chamou a um canto e me disse: você já pensou que com a sua habilidade é melhor dar um corte no back para dentro e cruzar? Indo até a linha de fundo, você dá tempo para a defesa se armar. Driblando para dentro, você pega o ataque de frente e a zaga de costas. Quer dizer, é uma visão legal. O Enio Andrade também foi um baita jogador. Eu não vi, né? Acho que você também não viu, né? Tampouco. Né? Mas é uma visão diferente, né? Um cara à frente do tempo já
em 1981, no caso em 79, né, que ele dirigiu o Mário naquela campanha do Internacional. Ele foi campeão brasileiro em 81 pelo Grêmio. Em 81 foi campeão brasileiro pelo Grêmio e em 85 pelo Coritiba. Ele é tricampeão brasileiro. Ele é tricampeão com três times diferentes. Três estruturas totalmente diferentes, ele foi campeão brasileiro. Quem fez a matéria? Dá pra ver lá? Vamos ver. Vamos abrir a página? Isso. Marco Aurélio Borba. Marco Aurélio Borba, que faleceu, mas uma morte absurda, cara. Ele sai da Placar, vai trabalhar no Jornal do Brasil. E vai para a sucursal do JB em Brasília. Estão fazendo um churrasco em Brasília, todo mundo na piscina, e ele sai da piscina para atender um telefone. Ele escorrega, cai, bate a cabeça no solo e morre. Inacreditável. O Marco Aurélio era um excelente repórter, uma grande figura, um ótimo companheiro, uma pessoa que eu tive um grande contato na Placar e que foi olha, inesquecível. Marco Aurélio Borba. O irmão dele foi técnico no Paraná. Como é que chamava o irmão dele? Era Borba também, lógico. Ai, meu Deus do céu. Era cara do Dodô. Eu me lembro quando sempre que ele vinha jogar aqui em São Paulo, eu ia nos jogos e acabava a coletiva, essas coisas, entrevista, eu ficava conversando com ele pra falar do Marco Aurélio Borba, entendeu? Essa matéria deve ser maravilhosa, porque o Marco Aurélio Borba sabia escrever muito bem, entendeu? E ele conseguia captar das pessoas ali no seu âmago tudo que ela podia te ofertar, né? E não à toa ele foi escolhido ali pelo Juca Kfouri, que era o diretor da Placar, para fazer essa matéria com o Serginho, que era um cara que você com o Mário Sérgio. Não podia... com o Mário Sérgio, que era um cara que você não ia fazer uma matéria comum, entendeu? Trivial. Você tinha que ter algo mais. Tanto que o Mário Sérgio, 4 páginas de matéria da Placar. Você lembra daquele jogo que o São Paulo ganhou do Palmeiras de 6-2 no Morumbi? Que ele faz o gol de calcanhar, né? Faz um gol de calcanhar, no gol do fundo. Puta, que gol fantástico, que gol maravilhoso. Né? Aquele time era demais, cara. Aquele time era demais. E o desdém, né? Com nojo, né? Com nojo. Ele faz assim, ele faz assim, ó. Com nojo. Mostra isso de novo, senhor Mano. Ele faz aqui, ó. A bola vem, eu não lembro, alguém cabeceia a bola pra ele, eu não lembro. E ele só toca de calcanhar e faz o gol. É uma maravilha, né? Sensacional. Ele era um gênio, né? Era um artista da bola, né? O Mário era uma coisa, ele tava num patamar completamente diferente, tanto que ele vai pro Grêmio pra ser campeão brasileiro, mundial em 81, né? 82? 83. E mesmo chegando assim em cima da hora, e aquele time foi montado em cima da hora, né? Paulo César Caju, ele teve mais uma contratação também, que eu não lembro quem que era. Aquele time foi campeão com Mazzaropi, Paulo Roberto, Baidec, China, De Leon e Paulo César Magalhães, China, Oswaldo e Mário Sérgio, Tarcísio, quem que era o central? Caio, então acho que foi só os dois. Não, o Renato, né? O Renato, Tarcísio e o Mário Sérgio, 3 foram o Cruzeiro. O Cruzeiro tentou em 97 e não deu certo. Com Gonçalves, Bebeto e o Donizete. Mas o Mário chega para esse time do Grêmio em cima da hora. E no jogo final contra o Hamburgo, embora o Renato tenha se destacado bastante, fez os dois gols. Os 2 gols do Grêmio. Quem comanda tem um monte de lances. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar momentos do Mário Sérgio contra o Hamburgo, final do Mundial. O jogo é ele. Tem, nossa. E tinha o Paulo César Caju também. Desfila, né? Que tinha jogado a Copa de 70, tinha sido campeão do mundo, 74. E aí ele vai para a Espanha, para a França, fica um tempo lá na Europa, volta em grande nível, né? E jogou também no Corinthians. Jogou no 81. 81. Mas enfim, quem toma conta daquele Grêmio, naquele jogo é o Mário Sérgio. É o Mário Sérgio. É impressionante. É impressionante que ele jogou lá. Virando mais momentos da revista Placar em 1981, contando um pouco a história do Mário Sérgio no São Paulo. Agora, a grande virada de Pita e Eloy. O Pita que surge muito bem em 77, 78 no Santos, né? Faz parte do time Meninos da Vila, comandado pelo Chico Formiga. E o Eloy, como você disse, senhor Mani, que tinha vindo da Inter de Limeira, exatamente, tinha passado já pela Portuguesa. Enfim, né? Era o futebol paulista, né? O Santos buscando você viu quem escreveu essa matéria aí, né? Quem? Dá uma olhada lá, não dá pra ver lá. Já vi.
Fábio Sormani, olha, foi sem querer. Foi sem querer. Conta aí, Sormani, já que a matéria é sua. Sinceramente. Eu lembro que naquela época se falava que não dava para jogar os dois juntos. Os dois eram canhotos, ocupavam a mesma faixa de campo. Mas foi uma grande contratação, porque o Eloy, ele vai para a Inter de Limeira e joga muito. Ele já era bom na Portuguesa. Aquilo que a gente acabou de falar, né? O cara sai da Portuguesa para a Inter de Limeira. Entendeu? E aí o Santos faz essa grande contratação. Mas ele acaba não virando no Santos, tanto que não é que ele não acaba não virando, ele joga bem no Santos também. Mas ele vai pro América. Aí do América ele pula pro Vasco. Era um grande jogador, mas sinceramente eu não lembro. Lembra, olha, e detalhe, ali na foto, junto com o Pita tava barbudo, né? Tava. O Pita não costumava usar barba. Mas ali era o Aragonês. E jogou no Palmeiras. O Aragonês do Palmeiras. Né? Então vamos abrir de novo? Vamos abrir, destacar melhor. Tinha uma camisa da seleção boliviana com o número 8 do Aragonês. Aragonês. E ali o Eloy também, uma partida contra o Palmeiras ali em cima, né? E o Pita disputando o lance contra o Aragonês. Célio. Célio eu não lembro quem era. Esse Célio não é o Célio que jogou no 15 de Jaú, que jogou na Portuguesa, no Palmeiras, né? Depois. Mas o Célio que jogou no Palmeiras é mais final dos anos 80. Em 87, no Campeonato Brasileiro, o Célio estava no Palmeiras, né? Aquele time que tinha Célio, Tato. 88, inclusive, ele perde um gol absurdo num jogo Corinthians e Palmeiras, que o Célio acaba perdendo o gol. E ele é vice pela Portuguesa em 85, né? E o técnico do Santos era o Daltro Menezes. Manda um recado para Tele Santana. Gostaria de dar um recado ao meu velho amigo Tele Santana. Compadre, preste mais atenção no futebol que o Pita vem jogando. Repetiu o técnico Daltro Menezes ao final do grande jogo. Ele tava querendo o Pita na seleção, né? E o Pita foi pra Copa, né? Não, o Pita não vai pra Copa. Não vai. O Pita nunca foi pra Copa. Isso aí é um relato do jogo, né? Foi o Palmeiras e Santos 3-2, Sim, né? o 3-2. É um relato do... E o Pita jogando muita bola. O Pita foi um dos melhores... Depois do Pelé, foi o melhor camisa 10 que o Santos teve? Não sei. O Giovani, Diego... Teve o Ganso, né? Porque o Neymar não é exatamente... vai falar camisa 10, não, o Neymar não é, eu tô falando meia. Meia. Né? O Giovani, talvez. Eu acho o Giovani foi melhor, né? Eu acho. O Giovani, pra mim... Jogava demais, ele ganhou um Campeonato Paulista depois que ele retorna da Europa e tal. Mas ele faz parte daquele time de 95, né? Marcante. Ele era muito fora da curva, sabe? Muito. Pra mim, acho que o camisa porque 10... Né? O Pita não faz parte do elenco do Santos de 84, porque ele já tinha ido pro São Paulo, né? Mas em 83... E aí Humberto Suzigan é o 10 do Santos, né? Não é um jogador com a mesma característica, né? O segundo volante, mas era o camisa 10, né? Quer falar do Pita? Em 83... Faz a final do Brasileiro. Contra o Flamengo. Faz a final do Brasileiro, ele joga muito bem o primeiro jogo. Ele faz o gol. O segundo gol do Santos é ele que marca. E tem a história de um pênalti, né? Em cima do Pita no segundo jogo também. Tava 2-0 pro Flamengo. Tava 2-0, um pênalti em cima do Pita. O primeiro jogo por 2-1. Se o Santos fizesse esse gol de pênalti, se fosse marcado, que o próprio Arnaldo admitiu depois que, vendo o lance, que foi penalidade, o Arnaldo que apitou o jogo, 2-1 poderia decidir nos pênaltis, né? Mas o Santos estava desfalcado nesse jogo, sem o... Tava muito desfalcado. O Camargo jogou essa partida. O Márcio Rossini não jogou. Tomou cartão, porque tomou um cartão amarelo no primeiro jogo. Entrou o Joãozinho, que já era um reserva. A dupla de zaga era o Márcio e Toninho Carlos. Márcio e Toninho Carlos. O Joãozinho foi campeão em 78 com o Santos. Em 83, 5 anos mais velho, ele já estava ali na reserva e tal. Não era mais aquele jogador de antigamente. Tanto que o Márcio tomou a posição dele, né? O Santos contrata o Márcio para isso. Mas o Pita deixou muita saudade pro torcedor do Santos, né? Mas pro torcedor do São Paulo também. Top 5 de camisa 10 do Santos. Camisa 10, top 5, top 5. Não conta o Pelé. Tira o Pelé. Não, põe o Pelé, deixa o Pelé. Vai, Pelé 1. Pelé 1. Giovani, Pita, Diego... Ganso ou Diego? Quem jogou mais no Santos? Ganso, o Ganso ganhou uma Libertadores, né, meu? E o Ganso jogou muito naquela partida contra o Cerro Porteño, né? Ganso ou Pita? Ganso ou Pita? Pita jogou mais do que o... eu acho.
O Pita não teve problema de lesão também, né? Não, e outra coisa, ele dava uma dinâmica pro jogo que o Ganso não consegue dar. Mesmo no auge do Ganso, ele era o jogador mais... Então aí já desfiz a tua dúvida. Então, é Pelé, Giovani e Pita. Pita. Medalha de bronze é o Pita aí, depois do Pelé. Dos que eu vi, ainda tem o Diego o Ailton Lira entra como um camisa 10 ou já seria um 8 ali? Ele jogava chegando, junto, né? era Toninho, era Clodoaldo, Lira e Pita. Clodoaldo, Lira e Pita. Do time de 78, né? O Ailton Lira jogava muito bem, era muito lindo ver o Ailton Lira jogar. E batia bem na bola, gols de falta dele, sensacionais, né? Espetaculares. E ele veio da Caldense, ele chega no Santos, o Ailton Lira, ele não começa jogando bem. Tanto que a primeira vez que eu vi o Ailton Lira jogando, foi num jogo, acho que foi Santos e Náutico no Pacaembu. Ele joga com a camisa 11 aberto pela esquerda. Eu nem lembro mais quem que era o técnico do Santos nessa época. Como é que você pega um cara desse que não tinha velocidade, que o Ailton Lira era um jogador que dava cadência. Naquela época o ponta, o camisa 11 era um ponta a ponta. Né? E o Pita estava no meio campo já, mas aí a grande sacada do Formiga foi colocar os três. O Clodoaldo, já a última... O Clodoaldo também teve problema também de joelho também. Sim, tanto que nas finais contra o São Paulo, o Ailton Lira está suspenso, porque ele ameaçou dar um soco no Romualdo, no Roberto Nunes Morgado. Morgadinho, tá ali atrás, ó, aquela capa da placar ali, ó, tá vendo? Exatamente. Santo ou ladrão, tá vendo? Esse daqui, ó. Exatamente. Esse é o Morgadinho. Aqui, esse é o Morgado. E ele ameaçou dar um soco. Ele vai pra cima do Morgado, ele abre assim, mas não dá. Ele não dá o soco. Ainda bem, né? Mas ele foi suspenso por 40 dias. Então, na final contra o São Paulo, ele não joga nenhuma partida. O Vitor machucou o joelho, que era o goleiro, joga o Flávio. E o Clodoaldo também não joga porque estava lesionado e joga o Zé Carlos. Zé Carlos. Então, o meio-campo do Santos ficou Zé Carlos, Toninho Vieira e Pita. Quando o titular era Clodoaldo, Batata, Juari e João Paulo. Entendeu? E tinha ainda o Gilberto Costa, o Rubens Gilberto Feijão. Costa, a defesa, o Neto era o quarto zagueiro, o Joãozinho era o zagueiro central, o Gilberto... O Gilberto Sorriso, né? Era o Nelson Batista, que era Batista, Nelson, né? Era só Nelson. Era só Nelson, e o goleiro era o Flávio, né? Flávio, E que não tinham a mesma qualidade do Vitor. O Vitor era um ótimo goleiro. O Juari foi jogar na Internacional, né? Sim. Eu lembro do Mundialito de 83... o Juari acho que nunca jogou na Inter. Não jogou na Inter? Jogou na Itália. Não, ele jogou no Avelino. No Avelino. Ele não foi pra Inter? No Avelino. Não, o Santos vendeu ele pro Avelino. Era um time pequeno lá no Sim. Depois ele volta pro Santos no final dos anos 80, mas já... mas ele ganha uma Champions no Porto, né? No Porto, exatamente. Ganha uma Champions. Jogando ele e o Casagrande. Muito bem. Ele e o Casagrande. Mas ele era mais titular do que o Casagrande. Exatamente. Nesse time do Porto, né? E esse time aí do Santos aí já não tinha o Juari, né? Já não tinha. E nem o Serginho ainda, né? Tinha chegado pro Santos. Chega depois. Chega depois. Vamos virando a página. Mais um momento da revista Placar 1981. Aí, ó. Olha aí, ó. Pro Berna. Zico versus Paulo Sérgio. Dois jogadores que eram constantemente convocados para a seleção, né? Do Paulo Tele. Sérgio foi para a Copa de 82, os dois vão para a Copa, o Zico como camisa 10 da seleção do Tele, e o Paulo Sérgio, um dos reservas do Valdir Pérez, o Valdir Pérez que era do São Paulo, Paulo Sérgio do Botafogo, e o outro reserva era o Carlos Roberto Galo, da Ponte Preta. Da Ponte Preta, que depois foi o goleiro titular na Copa de 86, né? Isso. E aí os duelos, como você falou, entre Zico e Paulo Sérgio eram muito frequentes, inclusive... É nesse ano que o Flamengo mete 6, como falou o Sormani, lembrando a vingança dos 6 de 9 anos antes, né, de 15 de novembro de 1972. E o Flamengo ganha de 6 do Botafogo, do Paulo Sérgio, justamente no mês em que seria campeão da Libertadores e campeão do mundo. Quer dizer, foi um ano mágico para o torcedor do Flamengo. Teve a eliminação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que foi disputado antes, né, justamente para o Botafogo, com o gol do Mendonça, aquele gol Baila Comigo, que a torcida do Botafogo chama assim. E depois o Flamengo tem um segundo semestre aí perfeito com a conquista do Carioca, as conquistas do Carioca, Libertadores e Mundial. Essa camisa do Flamengo eu achava lindíssima, essa camisa. Eu gostava mais da lista menor. Mas veja só, hoje em dia você não consegue fazer mais isso. Não consegue. Você imagina você pegar o Rafael Veiga
e o Cássio. Gabriel. Cássio. O Cássio. Ou o Gabriel e o Cássio. Gabriel e o Cássio. Você não consegue fazer isso. Não consegue. Porque aquilo que a E gente é estava falando aqui, impossível fazer o assessor isso. de imprensa é o primeiro cara a barrar. Abarrar isso daí é uma chatice. primeiro cara a barrar. Chatice, eu vou te falar. Viu? Entendeu? Então a gente conseguia nessa época. Suportável. Deixa eu ver de quem que é a reportagem ali. Emanuel Matos. Emanuel Matos, coordenação dele. É uma entrevista. Uma entrevista, o Emanuel era gaúcho, torcedor do Grêmio. Então a gente conseguia fazer essas coisas, juntava os jogadores, tinha mesa para almoçar, era a coisa mais deliciosa do mundo, você trabalhar nessa época na Placar. É mais humano, né? Futebol, humano. Sim, entendeu? Essa proximidade, sabe? Essa coisa menos burocrática. Bom, e o Galo... O Paulo César era um ótimo goleiro. Sormani, me esclareça uma coisa. A camisa do Flamengo com as listas maiores foi ideia da mulher do Márcio Braga, né? Sim. Que era estilista. Foi ela que teve a ideia. Foi ela que teve essa ideia. Não, pode bancar essa informação, porque foi ela. Mas eu achava bonita. Elza. Eu acho bonita essa camisa. Não, ela é bonita. Mas muito bonita. Sabe o que acontece? Eu, quando era moleque, era criança, moleque não, era criança. O meu avô materno, ele era gerente de banco do Comércio e Indústria. E depois foi comprado, não sei porquê. Comíndio, era o Comíndio. E ele morava em Taubaté. Então eu ia passar férias em Taubaté para ver meu avô. Eu adorava meu avô Antônio. Antônio Rocco Júnior, corintiano. E lá no Vale do Paraíba, a televisão era preto e branco nessa época. No Vale do Paraíba, a gente pegava a TV Tupi do Rio. Então eu cansava de ver jogo, nessa época lá, no Rio de Janeiro, Campeonato Carioca. Entendeu? E o uniforme do Flamengo, pra mim, preto e branco, era uma coisa marcante demais, sabe? Eu achava uma coisa espetacular. A meia, toda listrada, o calção branco, a camisa. E eu achava lindo. Eu achava lindo o do Botafogo e do Flamengo. O do Vasco e do Fluminense eu já não gostava tanto. São bonitos, tá? Mas o que me chamava a atenção era o do Flamengo, cara. Do Flamengo e do Botafogo. E eu lembro o Flamengo tinha um Murilo, era lateral direito, o Reis eu vi jogar nessa época. Tinha o Tinteiro, o Onça. Goleiro era Marcial, não era Marcial? Marcial que jogou no Corinthians também. Marcial, Murilo, putz, eu não lembro quem que era o zagueiro, cara. É só ver essa época aí. E eu vi muitos jogos. Então eu prefiro o Flamengo com a camisa com a listra menorzinha, porque me remete ao meu passado, é aquela coisa da nostalgia, né? Engraçado, eu já me acostumei a ver esse Flamengo, né? De 82, 83, 81 e tal. Então já entra esse Flamengo com essas listras, né? Quando o Flamengo foi campeão em 80, ainda era essa camisa de listras finas, campeão brasileiro, né? Em 81 é que vira essa camisa aí pela primeira vez. Sim. E o segundo uniforme muda também, né? Que passa a ser branco com as listras aqui na manga, né? Antes era um uniforme branco com uma lista vermelha e uma preta aqui no meio. Parecia o São Paulo, mas só que sem o branco no meio. Os dois, exatamente. Né? E era muito bonito ver o Flamengo, eu gostava, porque a televisão era preta e branca, e a iluminação naquela época, a televisão não tinha os recursos que tem hoje, né? E mesmo a iluminação do Maracanã não era boa como é hoje. Então você via, era aquela coisa assim meio no ar, entendeu? Entendeu? Então você via que às vezes você não enxergava nem o jogador, porque o jogador era preto, e era tudo escuro, você via o uniforme se mexendo, era coisa linda, eu adorava. Pô, sensacional. Bom, virando a página, depois de Flamengo e Botafogo, de boas recordações para Bernardo Ramos, né? Esse Flamengo e Botafogo. Márcio Malvado, zagueiro. Esse daí, olha, era sério, hein? É bom dizer que não foi ele que machucou o Zico, hein? Exatamente, tem muita gente que troca faz essa confusão. Que faz essa confusão até hoje. O Márcio Rossini era um zagueiro bem malvado, né? Não sei se mas um zagueiro bem duro. Mas quem machuca o Zico é o Márcio Nunes. Mas tá lá em cima. O back mais violento de São Paulo, Márcio o Malvado. O central do Santos é um rapaz fino e educado, mas se transforma numa fera terrível quando entra em campo. Rapaz. Chuteira da Topper. Dele. Quem que tá caído ali? Eu não consigo. É o Zé Sérgio? Não sei. É um jogador de São Paulo, mas não tá parecendo o Zé Sérgio não, hein? Pode ser o Paulo César, hein?
Não sei quem que é, não. Bom, possivelmente é um atacante, né? É óbvio. Deve ser um atacante. E o uniforme branquinho, né? Branquinho, exatamente. Calção curtinho, né? Curtinho. Os jogadores hoje gostam de levantar o calção. Marcelo é um bom zagueiro e jogou no Flamengo também um pouquinho, Márcio Rossini. O Márcio Rossini jogou no Flamengo um pouquinho. Na seleção brasileira. Jogou na seleção brasileira. Do Parreira. Isso. E essa foto aqui, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu já até contei isso aqui. Parreira essa fora. Foto aqui, ó, do Parreira, essa mão aqui é do Márcio Rossini. Essa mão aqui, ó, tá vendo? Ela é do Márcio Rossini. Eu lembro que eu trabalhava na Placar nessa época, foi em 83. E o Parreira estava indo super mal na seleção brasileira, e aí... A primeira passagem do Parreira pela seleção, depois ele tem a segunda, né? Eu não consigo lembrar quem teve essa sacada, ele viu a foto e falou, pô, vou meter isso aqui na capa. Fora. E era o Márcio Rossini. E o dedo é do Márcio, essa mão com o dedo apontando era do Márcio Rossini. Antes do Tele voltar, foram Parreira, Edu e Evaristo, né? Sim. Edu fez acho que 3 jogos. Pouquíssimo. Edu Antunes é irmão do Zico, né? Isso. Mas o Márcio ele batia falta também, né? Ele batia falta, ele fez alguns gols de falta. Mas ele era violento mesmo. Ele era violento. E olha lá no rodapé a propaganda, o nosso momento Merchan. Merchan Neves. Duro, toma André. Quem toma Dreyer sempre sai ganhando. Mas a propaganda mais famosa é justamente isso daí. Deu duro, toma André. Desce macio e reanima. Né? Mas beba sempre com moderação, né? A gente tá fazendo uma propaganda de graça do Dreyer. Que é o conhaque de gengibre, né? Existe até hoje o Dreyer, né? Famoso. Né? Virando a página. Usado também para fazer quentão, né? Tudo isso daí. Então, ainda o Márcio Malvado. Né? Pô, tem foto até de criança. José Carlos Rodrigues e Divino Fonseca. João Carlos Rodrigues Janjão. E Divino Fonseca. O Janjão, o Divino deve ter voltado para o Sul. E o Janjão que faleceu também, rapaz. Teve um AVC, coitado. Puta que pariu, viu? Desculpa. Era um grande amigo meu, irmão do Luiz Fernando Rodrigues, o Peninha. Prêmio Oeste de jornalismo, na época da Folha de São Paulo e tal. 2 excelentes jornalistas, excelentes. Eu me lembro uma vez que eu fui para Taubaté, para São José dos Campos. Fui fazer uma matéria Vale lá com do São Paraíba. José. Foi eu e o Janjão. Aí na volta nós paramos num posto, lá ficamos tomando cerveja e... O Janjão bebia bem, rapaz. Era mesmo? Mas ele era meio gordo, entendeu? E ele teve um AVC e infelizmente nos deixou, entendeu? Olha lá em cima, ó. Vamos abrir de novo. Careca se não. E apoiou. Vamos lá, abre a página. Porque tem um detalhe, ó, lá em cima. Quando o menino matava gatos. Aos 13 anos cansou de apanhar e foi jogar na defesa. Era sua vez de bater. Agora quero mudar. Coisa maravilhosa. E olha só os destaques. O pai pro Márcio. Márcio, por favor, controle-se. Aos 17, enfrentou o Serginho na pauleira. Serginho Chulapa. Né? Jogando Marília e São Paulo. Aí ali, Careca recusou seu cumprimento. Apanhou. Isso é demais, né? A pontuação. Exatamente, né? Perfeito. Ali em cima, olha lá, 17 anos ele no Marília. É que não dá pra ver esse time do Marília. Desprendendo, né? No Marília, aos 9 anos, apenas um aluno aplicado. E dá uma olhada na foto dele, de sapato e... Legal pra caramba, né? Olha, Márcio Rossini. Mas dá pra você ver que ele já era bravo. A matéria tá pesada com você, falando com você. Mas você foi um bom zagueiro. Foi um belo zagueiro. Jogou na seleção. Aliás, ele faz um belíssimo zagueiro. É a época do Parreira. Ele faz um gol numa excursão do Brasil na Europa. Acho que foi contra a Áustria. Um gol alguém bateu um escanteio da direita. Tem um toque, uma casquinha de cabeça e ele faz um gol assim, ó. De calcanhar. De calcanhar. Foi uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Ele era bom zagueiro, mas ele gostava de uma canela alheia. Eu acho que o Márcio Rossini entra mais ou menos naquele time. O cara que sabe jogar, mas às vezes gosta daquele Júnior rótulo. Baiano. Felipe Melo, Júnior Baiano. Júnior Baiano, que gosta daquele rótulo. Olha, eu gosto de ser o bad boy, eu gosto de fazer aquele papel do cara meio violento, de impor respeito, xerifão,
Né? Não é... A torcida do Flamengo cantava assim pro Júnior Baiano: o baiano é mal, pega um, pega geral. Eu falava, pelo amor de Deus, não cantem. Ele vai encanar essa história, entendeu? Inflama o cara. Não, precisamos trazer o Júnior Baiano aqui qualquer dia, hein? Ele é ótimo. Ele é ótimo. Uma excelente pessoa. Ele é excelente pessoa. Papo agradabilíssimo. Sim. Vamos trazer ele aqui, se Deus quiser. Vamos sim. Olha lá, mais um camisa 11, o Aladim, que era sangue velho, Vitória Novo. 39 o Aladim estava com 39 anos. A gente falou do Mário Sérgio. 39 anos, então, era um negócio que não dava para imaginar. Era Matusalém, né? Já era Matusalém no futebol. O Aladim, que tinha passado pelo Bangu. Foi campeão carioca em 66 pelo Bangu, naquele time que tinha o Paulo Borges, o Adailton Ladeira. O Pedrinho, lateral esquerdo. O Pedrinho, lateral esquerdo, que joga no Corinthians. O Corinthians contrata o Aladim, o Paulo Borges o Ari Clemente, né? É esse time do Bangu. E aí o Aladim passa pelo Corinthians, passa pelo Coritiba e é reforço do Vitória aos 39 anos de idade. É um negócio muito difícil. Ele batia falta, de imaginar. Batia muito bem falta. Nossa, né? Era lindo, porque não era porrada. Naquela época a barreira não pulava. Então a barreira ficava estática e ele batia com a precisão. A bola passava em cima da barreira e ia no ângulo. Hoje em dia é difícil fazer isso. Muitas vezes as pessoas falam: hoje em dia não sai mais gol de falta. Claro, a barreira pula. Sem contar que os jogadores são mais altos. Né? O ser humano hoje, em relação a essa época, a estatura aumentou, né? Tanto que o jogador de vôlei tinha 1,80 m. Hoje tem exatamente, não é tão alto, perto de hoje. E o Aladim batia muito bem falta. Dava gosto ver o Aladim bater falta. O Aladim que virou padeiro depois, né? Virou padeiro não, dono de padaria, né? Em Curitiba, né? Padeiro não. Eu não sabia. Mas ele também se especializou em fazer pães, mas ele virou dono de uma padaria em Curitiba, né? Jogava muito bem, viu? Jogava muito bem, dava gosto. Aquela ala esquerda ali, Pedrinho, Aladim. E o Paulo Borges, risadinha, né? Que foi o jogo que teve o quebra-pau com o Almir Pernambuquinho. O Almir foi na final de 66. Né? Exatamente. Todo mundo correndo atrás do Almir. O Almir correndo no time inteiro. Olha lá aquela matéria de capa. Deixar o jogo acabar. Aquela matéria de capa que a gente falou, olha, é difícil hoje em dia. Então era a rivalidade Guarani e Ponte Preta, que é uma rivalidade absurda que tem no futebol brasileiro, né? Muito forte. Olha, Zé Maria de Aquino fez essa matéria. Zé Maria de Aquino fez a matéria. E de um lado, a dupla de zaga da Ponte Preta, o Juninho Fonseca e o Nenê. E Nenê de Santana, outro, que jogou no Palmeiras, né? Exatamente. E no outro lado, Careca e Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça jogando muita bola no Guarani. A gente até relembrou no outro dia, 3-2. Em 78 ele vai para a Copa do Mundo, acho que ele era jogador do Guarani. Em 78 não, ele era do Palmeiras, né? Acho que ele era do Palmeiras em 78. Acho que ele era do Palmeiras. Acho que ainda era do Palmeiras. Porque em 78, na verdade, o Guarani foi o Guarani que foi campeão brasileiro. Então o Jorge Mendonça não estava, né? Era Zé Carlos, Renato e Zenon, né? Também. E depois do Palmeiras que ele vai pro Guarani. Isso. Exatamente, você tem razão. Agora, é impossível uma matéria dessa, Berna? Hoje em dia, é impossível. Possível, cara. A gente já falava sobre isso aqui, né? O Sormani até falou no início do programa. Como é que você vai reunir duas estrelas de cada time para fazer um jogo de tênis, né? Por mais legal que seja, uma coisa lúdica e tal, mas é impossível fazer isso hoje. Eu não consigo imaginar. Você pega na Ponte do Guarani, mais dois times aí grandes de São Paulo, dois times grandes de São Paulo, do Rio de Janeiro, botar, sei lá, Marcelo e Cano para jogarem contra Gabriel e Bruno Henrique. Não tem como. É uma coisa impossível de acontecer. Engraçado que estão com os uniformes dois, ó. Tanto a Ponte como o do Guarani. O Careca, o irmão dele foi jogador de tênis. Foi jogador de tênis? E o Careca sabia jogar, ele jogava bem. O Careca jogava bem tênis, entendeu? E por interferência do irmão, influência do irmão, e ele também jogava tal, mas o irmão dele jogava tênis, depois virou professor lá em Araraquara, que é a cidade do Careca, né? E o Careca, o esporte favorito dele depois do futebol era o tênis. Era o tênis. E o Juninho sabia jogar também. O Pelé também jogava bem em tênis, não jogava? O Pelé, eu tenho informação que ele jogava tênis também.
O Cano joga golfe, né? O Cano joga golfe. Tanto que ele comemorou um gol contra o Internacional, né? Fazendo movimento no Primeiro Maracanã. gol daquele jogo no Maracanã, ele faz o movimento de uma tacada de golfe. Uma tacada de golfe, né? E o Segovinha gosta de qual esporte? Segovinha gosta de driblar, correr. Né? Agora tem uma coisa muito interessante ali, né? Não falaram lá do Grêmio. Juninho nervoso como o John McEnroe. O John McEnroe era o cara que quebrava jaquetes, né? E o Juninho tinha meio fama. O Juninho também tinha meio fama de mal, assim, meio Márcio Rossini também. Exatamente, os dois tinham. Eram estilos parecidos, inclusive. Bons zagueiros, mas também, às vezes... ótimas pessoas, hein? Ótimas pessoas. Pô, Juninho demais, cara. Eu ótimas fiz uma excursão pessoas. com o Corinthians pra Califórnia uma vez... E ele era o zagueiro. Putz, eu pude conviver com ele. Maravilhoso. E os caras davam entrevista o tempo todo, né, Sormani? Sim, pô. E daí eu acho que o único que já partiu, né, desses quatro aí foi o Jorge Mendonça, infelizmente, né? Infelizmente. O Jojó, né? E faleceu... Não estava bem de vida, inclusive, né? Jogou em grandes times, né? Até a oportunidade... Disputou a Copa do Mundo. A oportunidade de ter amealhado... Guardado, né? Muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro. Mas aí ele morre numa situação financeira nada boa. É que a gente comentou, inclusive, que o Neto, quando foi dirigente do Guarani, o ajudou. Exatamente. Virando a página, já estamos na reta final. Pelas barbas do profeta. Olha o Silvio Luiz aí. Olha, é difícil um narrador aparecer nas páginas de placar, né? Um cronista esportivo. Mas o sucesso do Silvio Luiz era tanto... que acabou quebrando essa barreira aí, e com seu estilo irreverente, às vezes grosseiro, Silvio Luiz consegue em São Paulo, nas transmissões dos jogos da TV Record, uma proeza que parecia impossível enfrentar a poderosa Rede Globo de televisão. Os bordões fantásticos do Silvio Luiz. E esse daí, na manchete, né, um dos principais. Pelas barbas do profeta, foi um dos bordões, né, do Silvio. Eu trabalhei com o Silvio na Record. Essa revista de que ano que é? 81. 81. Eu trabalhei lá na Record em 85. Eu trabalhei 85, eu sei que em 85 o senhor estava, porque naquela final São Paulo e Portuguesa, o senhor vai lá entrevistar o Cilinho ou o Jair Pisserni. Você aparece lá. Aparece lá. Novinho, com uma camisa da Record lá. Eu vou procurar isso daí. Tem essa imagem, eu mostrei já na Record, no tempo que eu estava na Record, aparecia o senhor Fábio Sormani lá, colocando o microfone lá, entrevistando. E o Silvio é uma figura, né? Ele tem aquele jeitão, esse jeitão dele, o apelido dele é iogurte, né? Iogurte, antigamente, você tinha que colocar o açúcar, porque não tinha iogurte de morango, de ameixa, de banana, de abacaxi, não. O iogurte era só o leite, né? Eu não sei como é que fazia o iogurte. E você tinha que botar adicionar o açúcar para você. Que era muito amargo. Era muito amargo. Entendeu? E o apelido dele era iogurte. Ele ficava bravo. Que era baixinho e... Era branco, mas azedo, né? Ele é um cara genial, né? Eu lembro genial, uma vez, nós fizemos um jogo no Rio de Janeiro, foi pela Libertadores, Bangu e Curitiba. 1986. 86, exatamente. Nós fomos pro Rio de Janeiro e ele entrou com... ele entrou com um tubinho de pó de mico. Ele entrou assim com a mão para trás, então ele ia passando e ia fazendo assim, tchum, tchum, tchum. E aí teve uma crise de espirros dentro do avião. Ele adorava essas coisas, entendeu? Ele era um molecão. E eu lembro dele entrando assim, com o negocinho aqui na mão, fazendo tchum, tchum. Aí a gente ia passando e todo mundo, cara, começou todo mundo espirrado dentro do avião. Tem histórias assim do Flávio Prado, do Eli Coimbra. A história dos carros, eu não tava na Record. Os carros diz que ele vendeu, ele encheu de peixe podre, né, o carro, né? Peixe podre, e aí eles compraram um aroma, injetou pelo quebra-vento, né, do carro. Eles tiveram que vender o carro. Não tinha mais faixa. Quando o Eli Coimbra sai de férias, aí volta com uma faixa que nem dá para hoje em dia, não dá mais para falar hoje o que estava escrito naquela faixa. Mas eles eram ótimos, entendeu? Vamos mostrar mais um momento dessa matéria aí do Silvio Luiz na Placar.
Aí tem até uma foto ali ao lado do Luciano do Vale, né? Só para lembrar, a matéria é do Sérgio Martins. O Sérgio Martins, o surdinho, torcedor do Vasco, foi ele que fez a matéria da máfia do loteria esportiva. Né? Foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Pelo amor dos meus filhinhos. Pelas barbas do profeta. Pelas barbas do profeta. Eu gostava de estar todo mundo feito Papai Noel na barreira. Na barreira. Essa daí eu achava demais. Todo né? mundo protegendo as partes baixas. Todo mundo tá de Papai Noel na barreira. Você sabe que lá no Rio, assim, ele ficou muito conhecido nas transmissões da Copa Pelé. Em 87. Em 1987. Foi aí que no Rio de Janeiro ele ganhou assim, uma fama, que eu acho que aqui em São Paulo, evidentemente, ele já tinha muito grande, mas ali foi que estourou o negócio. Eu não sei se depois tem a história do foi dele. Foi ele. ele. Que só você viu. Que é que só você viu. Aí falaram que o foi ele. Isso daí eu nunca confirmei com o Silvio Luiz. Mas era uma maneira pra ele confirmar mesmo se tinha sido o cara que tinha feito o gol. Pra não cometer. Foi ele! O craque Ganhava da tempo, camisa ganhava tempo. Quem Quer dizer, foi que fez? até isso é genial, né? Até isso é genial, exatamente. Segura, dá um tempo e vira um bordão, né? Porque todo mundo fala até hoje, né? Quando sai um gol, foi ele e tal. Né? Então tem essa brincadeira, né? É uma criação fantástica. Foi com ele, e por conta disso, e aí foi ele. Ele perguntando pro comentarista, né? E aí o comentarista se vira. Aí ele pega e fala assim... foi fulano de tal. O comentarista fala assim, não foi. Porque o cara sabia que ele tinha feito. E o Luciano também, sensacional. Uma pena que o Luciano tenha ido também, um cara muito importante na crônica esportiva. E foi técnico dessa seleção. Da seleção de Masters, exatamente. Vocês gostaram? Pô, cara, acabou já? Sensacional. Antes, só pra terminar, mais um merchan. Fiat 147, você já teve um Fiat 147? Não, nunca tive. Porque na época, Flavinho, acho que já teve. A Fiat, nessa época... Não com a frente Europa. Não tinha fama de fazer bons carros. Não tinha, entendeu? Então, tanto que as vendas da Fiat no começo não eram boas. Com o passar do tempo, a Fiat se aprimora e se torna uma das maiores... empresa automobilística aqui no país, né? Hoje em dia todo mundo quer um carro da Fiat, os carros da Fiat são lindos, mas nessa época aí, eu me lembro muito bem, os carros da Fiat não gozavam de grande prestígio, não, eu nunca tive. Exatamente. Foi legal? Foi demais. Curtiram? Então esse é um dos programas mais gostosos de se fazer. Porque a gente vai relembrando outras histórias, né? A gente começa com um tema, mas foge, pega outras... vai puxando, as vicinais aí, pega umas outras rodovias aí, a gente vai e viaja, muito legal. É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem likes aqui. Likes são importantes pra gente. E se você não gostou também, eu ia falar um negócio, tipo eu falei no outro dia, mas olha, deixe o seu like também. Muito entendeu? bom. Deixe o like também, que é importante pra gente, tá bom? Abração, até a próxima semana com mais um Revisitando o Placar, a placar que conta a história do futebol desde 1970. Valeu, gente. Muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. O Juari jogou na Inter, cara. Jogou na Inter? Acho que jogou depois. Então jogou depois nesse mundialito ele tava.